Já me apresento, né? Sou economista pela FRJ, depois eu fiz também MBA em Finanças na USP, né? Fui morar em São Paulo por 12 anos, trabalhei no Grupo Legal. Votorantim, depois trabalhei fora do país, tive umas experiências na Colômbia, fui aos Estados Unidos, também na Bélgica, e agora estamos aqui em Portugal, já há 3 anos. E tá gostando, cara? Família toda? Nossa, gosto muito, assim, adoramos aqui. Tá em Aveiro, tá em Aveiro. É muito bom, terra boa. Todo lugar aqui é bom, né, André? Você sabe que É verdade, difícil é Portugal verdade. ter um lugar que não seja bom, né? Todo lugar é bom aqui. E você tem uma É verdade. diversidade, né? Você tem praias maravilhosas, você tem neve para esquiar no inverno, é incrível, né? Acho que só Há tem um isso na Nova período. Zelândia. Eu não lembro se é em abril ou se é em maio. Acho que é em maio. Não, acho que é abril. Você consegue, por exemplo, você está no Algarve pegando praia, depois você sobe, toma uma caipirinha em Lisboa com um solzinho 25 graus, vai lá para cima e pega neve. Tem estação de esqui em No Portugal. mesmo dia você pega a praia e você pega a neve, né? Muito louco. Não, é incrível, incrível. É muito louco. Muito bem. Vamos lá, vamos começar. Então, o Rafael já se apresentou e a pergunta que eu faço para o Rafael é a seguinte: Rafael, há condições nesse momento, pós-pandemia, há condições para o brasileiro, tanto com dupla nacionalidade, como o brasileiro que não tem ou vai vir a ter um visto D7, D2, D3, há condições para essa pessoa comprar aqui um imóvel em Portugal através de empréstimo bancário? Sim, André, a resposta é positiva. Estrangeiros, inclusive brasileiros ou de outras nacionalidades, mesmo fora da União Europeia, podem adquirir imóveis em Portugal, inclusive financiados, com base no imposto de renda que eles declaram no país de origem, ok? Bacana. Então, vamos lembrar. Então, por exemplo, o brasileiro que não tem dupla e que continua no Brasil, vive no Brasil ainda, Sim. Pretende vir para cá, pode comprar o empréstimo bancário. Pode comprar por empréstimo bancário. Não precisa nem... pode ser como investimento, não é? Inclusive, ele pode comprar para alugar, não é? Depois vai ter que declarar, obviamente, os aluguéres, né? Aqui no país, aqui em Portugal. Mas ele pode, o que é o que muita gente tem feito, né? Compra o imóvel... Vamos falar sobre isso depois. Vamos falar sobre isso. Mas pode financiar, isso que é o mais importante. Agora, tem que estar tudo declarado direitinho em imposto, porque como você está fora do país, tudo que você recebe que esteja declarado conta sempre a seu favor. O que não está declarado realmente não conta muito. Então, é importante que a pessoa tenha um bom emprego, com alguma estabilidade, tudo isso conta para o banco, até porque esses recursos estão fora do país, né? É complicado, né? Está sempre sujeito a variações cambiais, a todo tipo de coisas que não são, o banco não tem muito manejo assim de tratar no exterior, né? Por exemplo. Claro, muito bem. Agora, o que eu te pergunto é o seguinte: então, o brasileiro que tem dupla também, tem dupla, mas está no Brasil ainda, também pode, e aí também talvez seja um pouquinho mais facilitado, talvez, não sei. Pode. Uma coisa importante, né, André? Quem quiser fazer algum negócio imobiliário aqui em Portugal, tanto para compra quanto para financiamento, precisa ter o NIF, né? Que é o número de identificação fiscal, que é o número de contribuinte aqui, para você fazer qualquer operação aqui no país. Então, se você é brasileiro, tem passaporte brasileiro, vai ter que tirar um NIF e vai ter que fazer um investimento com o NIF, né? O passaporte português sempre ajuda, claro, você já tem, né, a nacionalidade. Agora, você tem que contar que você tem a sua residência fora de Portugal, apesar de ter o passaporte português, e o seu trabalho, né, os seus vencimentos também são auferidos em outra moeda ou em outro país, né? É sempre um risco que o banco acaba cobrando, geralmente não muito com um agravamento de spread, né, da taxa de juros, que é muito baixa, mas com uma entrada um pouco maior, assim, geralmente por aí. Legal. Então, vou fazer o seguinte, pessoal. Eu só dei aqui uma interação inicial para o pessoal ir chegando, mas vamos combinar o seguinte: nós vamos abrir um assunto e eu dou um tempo para perguntas. A gente responde as perguntas e continua com outro assunto. Porque se vocês fazem perguntas enquanto ele está falando, nem ele consegue falar, nem ele consegue responder. Ok? Muito bem. Então, nesses dois casos que nós falamos agora, Rafael, o brasileiro que está no Brasil ainda e o brasileiro que tem dupla, que quer comprar aqui em Portugal, mas às vezes nem intenciona morar aqui agora, quer comprar para alugar, deixar alugado, que afinal é uma coisa bem interessante, uma vez que a própria parcela,
o próprio aluguel vai pagando a parcela do banco, né? É um Exato. investimento bem legal, né? Uhum. Essas pessoas, como é que elas comprovam isso? Que tipo de documento? Mais ou menos que renda? O que você pode falar um pouquinho sobre isso? É assim, André, os brasileiros podem comprar aqui, né? Podem financiar também. O importante, assim, você tem que ter uma taxa de esforço, que é o que chama aqui, que é quanto que essa parcela, né? Quanto que a prestação compromete na renda líquida ou do indivíduo ou do casal, né? Que estiver comprando o apartamento. Então, é basicamente essa conta que o banco faz. Se tiver ali na faixa dos 30%, é muito mais fácil. Ah, pode subir um pouco mais? Pode ir a 40%. Também depende se você tem outras dívidas, tem gente que tem hipoteca no Brasil também, isso claro que vai pesar. Então, a taxa de esforço vão ser 2 hipotecas, né? Então, o banco vai levar tudo isso em consideração. Ok. Então, quando você fala taxa de esforço, vamos tentar aqui desmistificar algumas coisas. Primeiro, NIF, para quem não sabe, muita gente chegou agora. O NIF é como se fosse o nosso CPF em Portugal. E sem o CPF no Brasil, você não faz nada. E aqui em Portugal, sem o NIF, a tua vida não começa. Beleza? Com certeza. Taxa de esforço. Vamos pegar um caso assim, hipotético. Alguém que ganha 1.500 euros no Brasil, tá? Mais ou menos, com 30% de taxa de esforço, o que é que tem que sobrar para ele conseguir esse empréstimo bancário, mais ou menos? Não sei se a pergunta é nessa sequência, mas você entendeu a pergunta, né? Entendi. Se você ganha, por exemplo, 1.500 euros líquidos, né? Isso é importante. Porque, assim, é a conta que o banco faz. Então, se você ganha ali entre 450 e 600 euros líquidos, você não vai ter muita dificuldade. Perdão. Se você tem uma parcela, né, uma prestação entre 450 e 600 euros líquidos, é mais ou menos aí os 30%, 40% de esforço de um salário ou de salários combinados de 1.500 euros. Isso é legal. Perfeito. Porque você combinando, né, com a sua esposa ou com seu esposo, ou irmãos podem comprar juntos também, investidores podem investir juntos. E você pode comprar marido e mulher mesmo sem estar casado também. Isso é muito legal. Então, a combinação de salários às vezes é muito, muito interessante, tá? Tá, então você está me dizendo, por exemplo, o marido ganha, vamos falar em euros, pessoal, mas vocês fazem a devida conversão em reais, tá? Agora deve estar 6,5 mais ou menos. Então, se a gente falar em mas 1.000 amanhã euros, já muda, né? nós estamos falando de 6.000 reais mais ou menos. E não veio me xingar, tá? Eu não sou Paulo Guedes, beleza? Vamos continuar. E depois os caras ficam chateados comigo. Pô, André, mas você está falando em euro, tá quase 7 reais. Eu não sou Paulo Guedes. Vamos lá. Então é o seguinte, pessoal. Quando a gente falar em 1.500 euros, o que você está me dizendo, Rafael, é que o marido pode ganhar 750 euros convertido em reais, tá? E a mulher pode ganhar isso também, os dois juntos dá 1.500, é isso? Exatamente. Essa é uma boa jogada para fazer para financiamento. Então, dois irmãos também podem se juntar para comprar um imóvel junto? Pode. Cada um fica com 50% da propriedade do imóvel. Cada um declara no imposto de renda direitinho. Isso é muito legal. Toda live eu aprendo alguma coisa. Essa eu não sabia. Aprendi hoje. Beleza. E quando você fala dois investidores, duas pessoas que são investidores, que não são familiares, como é que elas fazem isso para provar que são investidores? Não é? Não, isso não é tranquilo. Você tem que vai fazer um contrato, né? No contrato vai ter todas as especificações. Por exemplo, o André Oliveira vai comprar um imóvel, vai investir com o Rafael Fonseca, vão comprar um imóvel aqui em Portugal e vão alugar, e cada um é proprietário de 50% do imóvel. Tranquilo, maravilha. Cada um declarando em renda. Agora, nossos dois vencimentos vão ser analisados em separado, né? Se nós mostrarmos que temos... os dois têm que ter capacidade de pagar o empréstimo, tá? E aí o banco também faz testes de stress, assim, vamos dizer assim. Ele até vê, se o Rafael ficar sem emprego por 2 anos, o André aguenta, né, bancar, ele faz esses testes de stress, né? Também o aumento de juros, etc. Agora, nós temos aqui uma situação em que a pessoa está ganhando, ou duas pessoas, dois irmãos, dois investidores, 1.500 euros, e o que você falou é que tirando mais ou menos 500, 600, sobrando 900 para o salário, desse conjunto, a pessoa consegue. Muito bem. E quais são, para esses casos especificamente, tudo bem que você não vai conseguir dizer tudo, não é? Mas quais são os documentos mais importantes que você acredita que a pessoa tem que saber?
Claro, André. O fundamental é, obviamente, o imposto de renda, ou o IRS brasileiro ou americano, né? Tem pessoas que trabalham, tem brasileiros, né, que trabalham nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa toda aqui. Então, seria o IRS, o imposto de renda que você declara no seu país de origem, no Brasil, no caso. Você tem que mostrar ao banco os 3 últimos olerites ou contra-cheques, né, os recibos de vencimento do seu emprego, né? Ao mesmo tempo, você mostra os 3 últimos extratos bancários da sua conta salário ou da sua conta principal. E o banco ele bate ali o valor líquido, porque no recibo vem o seu valor bruto, né, os descontos para segurança social, de imposto de renda, e vem o valor líquido. Esse valor líquido ele quer ver entrando na conta ali. E ele tem que fazer essa análise mesmo minuciosa, porque você está em outro país, né? Uma coisa. Ele faz também para os portugueses, mas assim, ele toma um cuidado sempre redobrado quando é uma pessoa de fora. Claro, assim. Então, claro. o imposto de renda, basicamente, então, tudo que você tiver declarado conta a seu favor, os extratos bancários, né, e os recibos de vencimento para mostrar né, o valor do salário. Além disso, vêm documentos, os auxiliares. Se você é casado, por exemplo, se você tem separação total de bens com a sua esposa ou com seu esposo, você pode comprar o imóvel separado. Já vi muitos casos desses. E, claro, só vai contar a renda de um do casal. Mas poderia comprar junto, se quiser. Só que, às vezes, a renda de um até pesa um pouco mais do que o outro, mas aí a decisão é pessoal, né?